A placa de granito representa a crosta da Terra. O objetivo é obter uma corrente que atravesse esta rocha. A corrente será medida por um cabo condutor. Certo. Vamos começar. 1 tonelada. A pressão comprime o granito com enorme força, 4 toneladas. 7,5. 8. simulando as forças em atividade sob a superfície da Terra. 12 toneladas. Agora está subindo. 16 toneladas. 19 toneladas. 20 toneladas. Estamos obtendo 1 nanoampere. 1.1, 1.2. 30 toneladas. Já podemos diminuir. Como previsto, as forças exercidas na placa de granito estimularam uma carga elétrica na rocha, transformando-a numa bateria. O mesmo poderia ter acontecido na Terra. No momento em que chega à superfície e ioniza o ar ionizado começa a brilhar, como o ar ou o gás brilha num tubo fluorescente. A milhares de quilômetros dali, num remoto vale na Noruega, cientistas também acreditam que as luzes podem vir de uma fonte de energia desconhecida. Mas estas luzes atingem velocidades incríveis. E até tocaram o solo. De todas as aparições das luzes misteriosas no mundo todo, algumas das mais espetaculares ocorreram num remoto vale no meio da Noruega. Meu Deus, o que é isso? Eu estou filmando. Estou filmando. Está se separando. Um dedicado grupo de cientistas e pesquisadores de universidades do mundo todo vem estudando as luzes em Hesdalen há mais de 2 décadas. Vi pela primeira vez em 1982, 25 de setembro de 1982. Lembro-me bem da data. Imagine estar na natureza e, de repente, aparece uma luz enorme. Aquilo me impressionou muito. Fascinado por este contato pessoal com as luzes misteriosas, Earl Strand contata o departamento de pesquisa de sua universidade. Por que não estão fazendo nada? Quando descobre que ninguém está pesquisando o fenômeno bizarro, ele mesmo decide fazer isso. O que é esta luz enorme? Qual é a física por trás disso? Deve existir algum tipo de energia. De onde vem essa energia? Talvez seja uma energia limpa. Será que podemos usá-la? Strand inicia sua pesquisa mesmo quando ninguém da universidade consegue explicar o fenômeno. Em 2002, iniciamos os acampamentos científicos e trazíamos jovens estudantes para cá, com muitos instrumentos, para ficarem uma semana tentando capturar o fenômeno em filme, instrumentação, etc. Aqui, as luzes de Hesdalen fazem uma súbita e dramática aparição. Ali, ali. Já vi. São duas. São duas. Ali, está voltando. Ah, meu Deus! O que é isso? Estou filmando. Estou filmando. Elas se separaram. Depois de fazer algumas medições, de obter alguns resultados, conseguimos alguns dados. E quanto mais dados conseguíamos que respondiam algumas perguntas, mais perguntas surgiam. Nesta pulsante bola de luz, gravada em vídeo em 1999, o evento mais extraordinário é visto quando foi ampliado.
Uma luz menor aparece. É tragada pela luz maior. Mas os cientistas só conseguem descrever o que vem. Não conseguem explicar. Precisamos de 2 vigiando o leste. Estudantes e pesquisadores vão aos postos de observação espalhados ao redor do Vale de Resdalen, esperando medir o fenômeno de luz. Medimos 3 metros, medimos 5 metros. Elas iluminam o solo, pairando durante horas. Luzes a 50 graus acima do horizonte. Câmbio. Então eles localizam algo inesperado diretamente abaixo de onde as luzes apareceram. Encontramos alguns rastros no solo, na neve. Não havia neve derretida. Não havia nenhum sinal de calor. Pegamos amostras da neve para verificar bactérias. Na neve ao redor, havia bactérias normais. Mas no rastro, as bactérias estavam mortas. Isto mostra aos pesquisadores que as luzes interagem com o ambiente de formas estranhas. Mas, novamente, qualquer explicação é mera especulação. O radar captou sinais lá fora. Em 1986, os pesquisadores da luz de Resdalen fazem este vídeo de uma luz distante que se move diferente de qualquer coisa conhecida na Terra. Aquilo se movia em ângulos fechados e em alta velocidade. Nada com qualquer massa pode se mover assim. Então, obviamente, parecia não ter massa nenhuma. Temos todos os dados com o radar refletindo forte, como se fosse um objeto sólido. Mas não vemos o objeto. São várias luzes em alguma coisa. Parece que são luzes se aproximando uma da outra. Uma seguindo a outra. Quando uma se move, todas se movem. Parece que estão ligadas a algo. Medimos a velocidade no radar. Chegava a 30 mil quilômetros por hora. Strand não consegue explicar isso, mas documentos do governo recentemente tornados públicos podem conter as respostas. Voltaremos a seguir com A Bíblia do Diabo, no Nat Geo. Os pesquisadores noruegueses não estão sozinhos observando as luzes misteriosas. Nick Redfern é escritor e investigador paranormal e estuda as luzes misteriosas há anos. Ele conversa com muitas testemunhas que acreditam numa forma de inteligência não humana por trás das luzes. Nós temos testemunhas que falaram de suas experiências, que falaram terem sentido um tipo de inteligência emanando dessas bolas de luz, e que elas parecem seguir movimentos inteligentes, quase como uma aeronave voando, em alguns casos. 2 pilotos da Segunda Guerra estão entre estas testemunhas. Durante a Segunda Guerra, ocorreu um fenômeno similar às luzes fantasmas, mas que ficou conhecido como Foo Fighters, que eram bolas de luz de movimentos rápidos. Elas perseguiam aviões americanos, alemães, ingleses, japoneses, e cada país pensava que era uma arma secreta do outro, o que não era verdade. E havia alguns paralelos próximos entre as luzes fantasmas. Uma que elas pareciam exibir alguma inteligência, não voavam aleatoriamente, literalmente perseguiam aviões e às vezes quase entrando em combate com eles. Alguns pilotos acreditavam que Foo Fighters eram uma arma feita pelo homem e outros acreditavam que objetos similares eram alienígenas. O Ministério da Defesa britânico encarregou uma comissão para pesquisar as bolas de luzes. A investigação do Ministério da Defesa chegou a uma conclusão intrigante: que o contato direto entre essas luzes e seres humanos poderia afetar o cérebro humano, causando alucinações e ver imagens que realmente não existem.
Estamos falando de fenômenos como uma esfera de relâmpago, luzes aéreas não identificadas que no fim são OVNIs, não uma aeronave ousada. Isso estava no relatório do Ministério da Defesa. Esse fenômeno é real, que pode afetar de maneira prejudicial a percepção das pessoas. Em Londres, o Ministério da Defesa vinha pesquisando as luzes misteriosas há décadas. Documentos recentemente tornados públicos confirmam isso. Segundo um dos relatórios, elas ocorriam diariamente no mundo todo e exibiam características aerodinâmicas superiores à de qualquer aeronave ou míssil conhecidos. E que eram um fenômeno aéreo não identificado, mais conhecido como OVNI. Reino Unido. Manston. Um dos mais incríveis contatos com um objeto voador não identificado foi em 1957. Aconteceu na base aérea inglesa de Manston, envolvendo pilotos de caça dos Estados Unidos. O documento revela o nome de um dos pilotos, Milton Torres. Hoje o piloto aposentado mora na Flórida. Ele pode ser um dos únicos pilotos que enfrentou um OVNI em combate direto. Ele guardou o segredo de sua história durante décadas, mas hoje pode contar ao mundo o que testemunhou. Era 20 de maio de 1957. O tempo estava fechado desde o chão. Não havia nada, não havia estrelas para serem vistas devido ao tempo. O tenente Torres e seu copiloto sobem quase 10 mil metros a toda velocidade. Permaneci em pós-combustão. O alvo aparece no radar. O alvo ia para trás e para frente, parava e partia, e só fazia isso. E nós tínhamos que derrubá-lo. O sinal era enorme. Retornava ao meu radar, como se fosse um porta-aviões no Mar do Norte. As ordens do controle da Terra eram claras. Disparar tudo contra o alvo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Era provavelmente o começo da Terceira Guerra Mundial. Apesar da sua hesitação, ele se prepara para atacar. Eu estava travado e mirando. E a 20 segundos de puxar o gatilho, de repente, o meu alvo me deixou. O que ele vê no radar parece impossível. Naquela hora eu estava em ponto 92 Mach. Estava a 92% da velocidade do som. E aquilo fugiu 10 vezes mais rápido. Estava fazendo perto de Mach 10 e desapareceu da tela. Nenhuma aeronave da Terra atinge Mach 10. O controle ordena Torres para voltar à base. Disseram que um homem da embaixada viria falar comigo sobre esta missão. Depois descobri que isso era chamado de susto. O tenente Torres é obrigado a não falar com ninguém sobre a missão. Passei pela escola para me tornar piloto e não queria que ninguém tirasse isso de mim. Por isso calei a boca. E ele guarda segredo de sua experiência por várias décadas. Quando a missão deixou de ser sigilosa em 2006, Torres descobre que não é o único piloto a ter enfrentado um OVNI. Falei com vários pilotos de caça que viram aparições incomuns como esta. Muitos desses pilotos testemunharam luzes misteriosas. Falei com outros pilotos que viram as luzes. Alguns juraram que era um OVNI e nada puderam fazer. E Torres não tem ideia do que enfrentou na Inglaterra. Aquilo voava rápido. Não consegui pensar em nada mais rápido. O mesmo vale para o programa de pesquisa do governo britânico. Não há nenhuma explicação para o OVNI que o tenente Torres enfrentou. É outro contato sem uma resposta. No mundo todo, as estranhas luzes continuam a surgir espontaneamente no céu. Cientistas e pesquisadores continuam se esforçando, esperando que um dia a resposta vá chegar. Versão Marshmallow São Paulo.